quem realmente construiu a pirâmide. A história não conta isso. Você aprendeu que foram escravos, mas e se eu te dissesse que essa história pode estar completamente errada? Porque a verdade sobre quem realmente construiu a maior pirâmide do Egito é muito mais surpreendente. E quase ninguém conta isso do jeito certo. E se você ficar até o final, vai descobrir quem eram essas pessoas, como viviam, o que recebiam em troca, e por que a versão que ensinaram na escola pode ser uma simplificação gigante da realidade. Mas antes de revelar a resposta definitiva, você precisa entender o cenário. Estamos falando da Grande Pirâmide de Gizé, construída para o faraó Quéops, por volta de 2560 a.C., no complexo das Pirâmides de Gizé, no atual Gizé, próximo ao Cairo. E olha o tamanho do absurdo. Mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando mais de 2 toneladas. Tudo isso há mais de 4.500 anos, sem guindastes, sem máquinas modernas, sem tecnologia elétrica. E cada bloco precisava ser cortado com precisão milimétrica, transportado por quilômetros sob o sol escaldante, alinhado com um nível de exatidão que desafia engenheiros até hoje. Tudo isso sem aço industrial, sem rodas eficientes para carga pesada como conhecemos. Então a pergunta que não quer calar é: quem conseguiu fazer isso? Durante séculos a narrativa mais popular dizia que foram escravos, milhares deles, trabalhando sob chicotadas, sofrendo até a morte, forçados a erguer um monumento gigantesco para alimentar o ego de um faraó. Essa imagem ficou tão forte que virou praticamente verdade absoluta. Livros didáticos repetiram, filmes reforçaram, documentários simplificaram, e a cultura popular eternizou essa versão. Mas a história raramente é tão simples quanto parece. Mas aqui começa a primeira reviravolta. Em 1990, algo inesperado foi descoberto perto das pirâmides. Arqueólogos encontraram túmulos de trabalhadores, ali mesmo ao lado da construção monumental. E isso muda tudo, porque escravos não eram enterrados com honra. Escravos não recebiam tumbas próximas ao faraó. Escravos não tinham registros organizados com nomes de equipes. Mas esses trabalhadores tinham, e não para por aí. Escavações revelaram vilas inteiras, construídas especificamente para abrigar essas pessoas. Casas organizadas, padarias industriais, áreas médicas, restos de alimentação com carne bovina, algo raro e caro naquela época. Isso não parece o cenário típico de escravidão brutal. Foram encontrados fornos gigantes para a produção de pão em massa. Restos de ossos indicam consumo regular de proteína de qualidade. Há evidências de tratamento de fraturas cicatrizadas, ou seja, eles recebiam cuidados médicos reais. Isso sugere investimento na saúde da força de trabalho. Parece outra coisa. Agora segura isso. Registros mostram que muitos desses trabalhadores eram agricultores. Mas por que agricultores estariam construindo pirâmides? Aqui entra um detalhe genial do Egito Antigo. Todos os anos o rio Nilo inundava as plantações. Durante esse período, os campos ficavam inutilizáveis. Os agricultores simplesmente não podiam trabalhar, então o Estado organizava grandes projetos públicos durante essa época. Isso mantinha a população ocupada, garantia distribuição de alimentos, fortalecia o poder central do faraó e criava senso de propósito coletivo. Era estratégia política e econômica ao mesmo tempo, e construir a pirâmide era um desses projetos. Ou seja, muitos dos trabalhadores provavelmente eram cidadãos recrutados temporariamente, cumprindo um tipo de dever nacional, algo próximo a um sistema de trabalho obrigatório sazonal, mas não necessariamente escravidão. Isso significava turnos organizados, equipes rotativas, períodos específicos de trabalho, possível compensação em alimentos e status social. E talvez até orgulho por participar de algo monumental. E isso muda completamente a narrativa. Agora imagine a cena real. Equipes organizadas em grupos com nomes competitivos como os Amigos de Quéops. Sim, eles davam nomes às equipes. Havia orgulho ali. Alguns nomes encontrados eram quase provocativos. Existia rivalidade saudável entre grupos. Isso aumentava a produtividade. Criava identidade coletiva. Transformava trabalho pesado em missão compartilhada. Eles recebiam comida, recebiam abrigo, recebiam cuidados médicos e eram enterrados com dignidade. Isso sugere reconhecimento oficial do Estado. Mas espera, isso significa que não existia escravidão no Egito? Não.
Existia. O Egito Antigo tinha escravos, principalmente prisioneiros de guerra. Mas a escravidão ali não era idêntica ao modelo moderno que imaginamos. Alguns escravos podiam possuir bens. Alguns conseguiam comprar liberdade. A estrutura social era diferente do que pensamos hoje. E isso exige cuidado ao comparar épocas. Só que as evidências apontam que a construção da Grande Pirâmide não foi feita majoritariamente por escravos. E isso desmonta uma das imagens mais repetidas da história. Muda livros, muda filmes. Muda nossa percepção da civilização egípcia e eleva o nível de complexidade dessa sociedade. Agora vem a parte ainda mais impressionante. A organização do trabalho era extremamente sofisticada. Os blocos eram extraídos de pedreiras próximas. Alguns, como o granito usado nas câmaras internas, vinham de mais de 800 quilômetros de distância. Isso exigia logística, planejamento, engenharia, coordenação de milhares de pessoas, controle preciso de tempo e recursos. Estima-se que cerca de 20 a 30 mil trabalhadores atuaram em diferentes fases da construção. E ao contrário do que muita gente imagina, eles não trabalharam todos ao mesmo tempo empilhando pedras. Havia pedreiros, transportadores, cozinheiros, médicos, arquitetos, supervisores, escribas, planejadores, engenheiros primitivos e líderes de equipe experientes. Era praticamente uma cidade funcionando em torno do projeto. E aqui vai outro detalhe que quase ninguém comenta. As pirâmides não foram construídas em segredo ou em caos. Foram resultado de uma civilização altamente organizada, com conhecimento matemático e astronômico impressionante. A base da Grande Pirâmide é quase perfeitamente alinhada com os pontos cardeais. O erro é mínimo, e isso foi feito milhares de anos antes de bússolas modernas, provavelmente usando observação das estrelas, alinhamento com a constelação do norte. Ferramentas simples, mas eficazes, métodos repetidos e testados, conhecimento acumulado por gerações. Agora pensa comigo. É muito mais fácil acreditar na narrativa simples de escravos forçados do que aceitar que uma sociedade antiga conseguiu realizar algo tão monumental com organização, motivação coletiva e engenharia avançada para a época. Mas a história raramente é simples. E talvez a maior surpresa não seja quem construiu a pirâmide, mas o porquê. Para os egípcios, o faraó não era apenas um rei, era uma figura divina. A construção da pirâmide não era vista apenas como trabalho físico, era um projeto espiritual, uma missão nacional, uma forma de garantir ordem cósmica e prosperidade, uma demonstração de poder eterno, um símbolo de estabilidade do reino. Isso não significa que era fácil, nem que não havia sofrimento, nem que todos estavam felizes. Mas também não era simplesmente um campo de escravos sendo chicoteados dia e noite. Era algo muito mais complexo e estruturado. E quando você olha para as evidências arqueológicas, as vilas, os túmulos, os registros de equipes, a história fica muito mais humana, muito mais complexa, muito mais interessante, muito mais estratégica, muito mais organizada, muito mais impressionante do que o mito simplificado. Então, quem realmente construiu a pirâmide? Trabalhadores egípcios, agricultores sazonais, artesãos especializados, equipes organizadas, uma sociedade mobilizada, uma civilização extremamente disciplinada, não alienígenas, não uma raça perdida supertecnológica, e provavelmente não um exército massivo de escravos miseráveis como os filmes mostram, mas pessoas reais com nomes e histórias, que deixaram marcas que ainda resistem ao tempo. E talvez a pergunta mais poderosa seja outra. Por que essa versão mais complexa quase nunca é a que viraliza? Porque histórias simples se espalham mais rápido, mas histórias reais são mais fascinantes quando você mergulha nelas. E quando você entende os detalhes, tudo muda. Você passa a enxergar civilizações antigas com mais respeito. E percebe o quanto ainda subestimamos o passado. E agora que você sabe disso, nunca mais vai olhar para a Grande Pirâmide do mesmo jeito. Se esse vídeo mudou sua forma de ver a história, deixa o like agora, porque isso ajuda muito mais do que você imagina. Se inscreve no canal para descobrir outras histórias que não contam nos livros. E no próximo vídeo, eu vou revelar outra construção antiga que desafia tudo o que você aprendeu na escola. E essa é ainda mais controversa, então não sai daqui.